Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro Nutrição em Dose Dupla do ano. Vamos chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Iracema, tudo bem? Boa noite. Meu companheiro inseparável já tá por aqui. Vamos chegando. Boa noite, Denise. Doutor meu amigo e doutor mestrando Henrique Altran. Quanto tempo, meu amigo? E aí, cara, quanto tempo, hein? Tranquilo, meu amigo? Bom demais. Como é que foi aí esse período de férias de mim? A última vez que eu lhe vi, rapaz, você não tinha ido nem na Alemanha ainda. Como foram as suas férias de mim? Rapaz, foi tudo tranquilo, tudo beleza. Já tava com saudade. Sentiu saudade? Claro. Mas eu fiquei acompanhando seus stories. Tá certo. Sei com frio de lascar. Tu é doido, macho. Aquele não é coisa pra nordestino, não. Rapaz, tu pegou -4, foi? Não chegou abaixo de 0, não. Quando eu cheguei lá, esquentou um pouquinho. Ficou entre 0 e 8, 0 e 6. Mesmo assim, meu amigo, é barra pesado, viu? Mas teve exposição ao frio todos os dias pela manhã, sem camisa do lado de fora. Eu vi. Banhozinho gelado. Ali é banho gelado. De verdade, não é. Banho gelado no Nordeste é obrigação, entendeu? Rapaz, quando o povo fica falando no Instagram, não, você tem que tomar banho gelado. Meu sonho era tomar um banho gelado, um banho geladinho. Aqui a água é 30 graus na sombra. Não faz muita diferença, não. Aqui não existe banho gelado, não. Aqui só existe banho quente. Quente e morno. Quente e morno. Como foi seu Réveillon, meu amigo? Foi tudo tranquilo? Foi tudo tranquilo, rapaz. Eu fiquei em casa. Eu não gosto muito de sair do Réveillon, não, sabe? Porque eu tenho uma senhora em casa, uma senhora preta, uma cadela, que tem um medo da bexiga de fogos. Eu tenho pena de deixar ela só. A gente não sai, não. Fica com ela. Sempre em família é bom demais. Cara, tem que ter cuidado. A minha não se assusta muito com fogos, não. Ela fica muito puta com os fogos. Aí fica latindo, com raiva. Sim, com raiva. Não, a minha, meu amigo, ela pula no meu colo, Altran. Parece um bebezinho. Um cachorro de 40 quilos. Cara, muito bom. Tivemos aí esse período de descanso, né? E agora vamos voltar às ativas, né? Temos aí assuntos... Sempre temos assuntos espinhosos para inacabados. Espinhosos e inacabados para tratar, porque felizmente ou infelizmente esse mundo da nutrição está cada vez mais bizarro, né? E precisa de gente discutindo esse assunto, né? Hoje na realidade esse nosso Nutrição em Dose Dupla de hoje era para ter saído ano passado, né? Porque acabou que teve uma vez que foi a minha cadelinha que furou o olho, e aí teve cirurgia, não sei o quê. Aí teve um outro dia que você não pôde, aí acabou que ficou para agora. Faltou energia geral. Faltou energia aí. Em Natal o negócio ficou complicado e aí acabou que a gente teve que adiar para cá. Então, de lá para cá tem muita coisa, né, que aconteceu. Sim. Tem essa história do pessoal tá falando aí do documentário sobre veganismo, né? Como é o nome do documentário, meu Deus? Você é o que você come, né? Altran, então, deixa eu dizer pedindo pra gente comentar sobre esse. Acho que esse pode ser o nosso próximo tema, né? Pode ser, deve ser. Deixa eu lhe dizer isso. Deve ser nosso próximo tema. A gente sempre tá aqui, vez por outra, né? Falando de veganismo. Um amigo meu, que eu atendi o pai dele, e que o pai dele, com a dieta carnívora, perdeu 8 quilos. Chegou pra mim e disse, Felipe, tu viu um documentário novo da Netflix? Eu digo, rapaz, nem vi, nem quero ver, tenho raiva de quem viu. Por quê? Ele disse, acho que eu vou testar 2 meses de dieta vegana. E eu disse, por que você vai fazer isso? Você não escuta o que eu falo, não? Não, porque eu acho que vai diminuir o percentual de gordura, não sei o quê. Eu disse, rapaz, faça o seguinte, faça. É bom que a gente faz uma experiência com você. Eu vou até tentar lhe ajudar. Eu não tenho a menor experiência em montar um cardápio vegano, mas eu vou tentar lhe ajudar. Pelo menos para garantir ali alguma coisa de interessante, se é que tem como. O bicho não vai fazer por causa do documentário. Por isso que eu lhe mandei aquela mensagem lá.
É muita gente, cara. Muita gente vai enveredar por É esse muito caminho por causa desse documentário. persuasivo o documentário, Porque entendeu? foi o que eu comentei no vídeo, né? Para o pessoal que está assistindo a gente, eu fiz um vídeo analisando o artigo, né? E falando um pouquinho sobre a série, porque a série é baseada em cima desse artigo que foi publicado, né? É tudo uma confluência, né? Eles fizeram o artigo e aí, antes, junto do artigo, eles aproveitaram para filmar a série para poder publicar tudo ao mesmo tempo. A ideia Uhum. é fazer uma Fechar o cerco. abordagem, né? Uma abordagem, fechar o cerco, exatamente. Fazer uma abordagem por todos os lados para que as pessoas possam ser influenciadas para isso, né? A gente não vai comentar hoje, tá? Tem muita coisa, realmente muita coisa para comentar sobre esse artigo e sobre essa série, mas não é o nosso objetivo comentar isso hoje. Mas de antemão, a ideia da série não é uma série documental, né? Não é um documentário, porque é baseado em apenas um único artigo e o pior, é o objetivo é totalmente tendencioso de levar a pessoa para o lado do veganismo. Inclusive, se for necessário colocar qualquer tipo de fato que seja assim, que não seja muito verdade, né? Traduzindo em outras palavras, se eu tiver necessidade de mentir para que a pessoa se torne vegana, é isso que a série vai fazer. Ou então Uhum. eu vou exagerar determinados fatos. E é exatamente isso que a gente tem lá nessa série, assim como outras, né? Essa série, pessoal, o problema é que as pessoas elas têm uma memória curta, tá entendendo? A grande maioria das pessoas tem uma memória curta. Vide o fato do Collor de Mello ter sido expulso da presidência, sofreu impeachment e na eleição seguinte estava sendo eleito Uhum. para senador, era para deputado, não lembro agora. Então, as pessoas têm memória curta. Mas a gente já teve Water Health, a gente já teve Game Changers, Dos gladiadores lá. que é a dieta dos gladiadores, e agora nós temos tem Cowspiracy, é outra, e agora nós temos essa Você é o que você come. Então, essas séries vão continuar acontecendo. Tá? Altran, Essas séries vão continuar acontecendo. aquele da blusona, das Tem zonas azuis lá. tem o das É, Blue Zones também, que não teve ele é tanto, mais né? ou menos ali, né? O É, mas não cara. teve, não teve um impacto tão grande É, quanto esses outros que a gente falou. E quanto esse, né, que está sendo bem alardeado, até tá. porque esse aí tem uma cara de científico, porque foi feito através do ensaio clínico randomizado. O cara que fez o estudo, né, o Chris Gardner, é um cara que tem uma seriedade muito grande nos estudos anteriores, a isso dá credencial. Mas Sim, é um sim. vegano de carteirinha, né? É o laboratório dele o laboratório dele na Universidade de Stanford é patrocinado pela Beyond, Beyond Impossible Burger, Beyond Meat, sei lá como é o nome desse negócio. Quer dizer, é patrocinada por aqueles hambúrgueres fake Hum, de vegetais. Então, uhum. a gente tem aí muitos vieses que precisam ser corroborados. A gente pode depois, né, no próximo, vamos deixar já agendado aqui para o É, pessoal que está assistindo a gente. Segunda-feira da semana que vem, segunda-feira, dia 15, o nosso Nutrição em Dose Dupla vai ser sobre esse estudo barra, sobre esse documentário. Tá? Eu juro para você que eu vou tentar assistir. Tá certo? Eu vou tentar. Tá? Por que eu digo que eu vou tentar? eu vou também. Porque provavelmente eu não vou assistir. É, pelo menos uns dois ali eu vou Eu tentar não tenho, eu assistir. não, né? Eu tentei assistir aquele Game Changers e eu desisti porque é muita mentira junto, é difícil Uhum. de você ficar perdendo. Eu não consigo. Cara, hoje eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida que eu não consigo ficar perdendo tempo com Esse é o problema. esse tipo de coisa. Tem um Tá entendendo? Eu bocado de. não consigo perder, não consigo perder tempo. Hoje Né? mesmo, Altran. Não, hoje mesmo um seguidor mandou um vídeo pra mim e disse: Felipe, isso é verdade o que ele tá falando? Aí eu disse: resuma rapidamente o que ele falou, porque eu não tenho Não tem, tempo de ver nada, não meu irmão. tem. Cara, assim, eu abrir a boca para dizer que eu não tenho tempo é mentira, porque eu A gente tenho tempo. Mas para eu ter escolhe. tempo de assistir isso, para eu pegar essa uma hora que eu teria que passar para assistir esse documentário, para assistir um episódio do documentário, Uhum. eu teria que tirar essa uma hora de convivência com a minha esposa, de convivência com os meus filhos, tá entendendo? Porque eu não tenho uma hora de leseira. O Henrique Altran não tem uma hora de leseira. Uhum. O momento em que eu estou sem fazer nada, eu estou meditando. E eu prefiro 10 mil vezes a minha meditação do que ficar assistindo porcaria na TV. Tá entendendo? Então, assim, eu não tenho o meu esquema diário
é de proteção da minha mente, tá entendendo? Eu não posso Sei, ficar sei. agredindo a minha mente com esse tipo de besteira. Tá mais que Tá certo. entendendo? Eu não sou daqueles que fica passando vídeo no Instagram. Não faço isso. Tá entendendo? O algoritmo não me privilegia nisso porque eu não vejo essas coisas. Eu não fico perdendo tempo. Tá entendendo? Nem quando eu tô no banheiro fazendo o número 2, eu fico perdendo tempo no Instagram. Então, daí vocês tiram. Muito bem. Mas vamos lá. Vamos falar sobre. Porque esse outro. Porque a gente só vem aqui para falar de tema polêmico, né, cara? É, rapaz. Porque Fazer o quê? O povo gosta. o povo gosta. E outra coisa, falar sobre ganho de massa muscular com dieta de baixo carboidrato, você quer mais polêmica do que isso? Não é? Impossível para algumas pessoas. Para algumas pessoas isso é Teoricamente, impossível. você não consegue ganhar massa muscular se você estiver comendo pouco Uhum. carboidrato, né? Então, é um contrassenso, né? Fazer dieta de baixo carboidrato significa que você vai perder massa magra. Uhum. Então, eu coloquei aqui um roteirozinho básico que eu acho que é interessante e que é interessante a gente discutir. A primeira coisa que eu queria comentar é por que ganhar músculo é uma coisa tão difícil. As pessoas acham que ganhar massa muscular é fácil, tá entendendo, Felipe? Mas ganhar massa muscular não é fácil e não é simples também. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes, e esse é um erro que eu vejo muitos colegas profissionais cometerem. O cara tá precisando perder gordura, tá precisando perder peso, tá? Aí ele faz uma avaliação de bioimpedância, ou até mesmo uma avaliação de dobras, e sei lá, tá com 25% de gordura, certo? E aí ele tá com 25% de gordura, no mês seguinte ele volta, e vamos dizer que ele tenha perdido 5% de gordura. Quando ele perde 5% de gordura, a massa de gordura dele desce para 20%, né? E aí, o que é que acontece? Automaticamente, a quantidade de músculo sobe, porque é um percentual, é uma quantidade relativa, tá entendendo? E aí, algumas pessoas, alguns nutricionistas colocam, estampam lá na internet, perdeu X quilos de massa gorda e ganhou X quilos de massa magra. Uhum. Gente, um fisiculturista profissional, nível Phil Heath, nível Sebum, que está no Uhum. auge aí Uhum. da crista da onda, Sean Roden, essa galera que compete no Mister Olympia, que são mega top, eu não estou falando aqui de médico ortopedista que pousa de fisiculturista no Brasil, não, entendeu? Eu tô falando, Eita! Ele eu voltou tô com a falando de porra. fisiculturista, eu tô falando de fisiculturista top, que vive do assunto, certo? Esses caras ganham 2, 3 quilos de massa magra por ano. Pois é, Por pois é. ano. O cara, o cara participa do campeonato com 100 quilos em um ano, no ano seguinte ele vai participar com 102, Com 103. hormônio neutro. Aí vem o outro ponto. Cheio de hormônio e vivendo para isso. Tá entendendo? Vivendo para isso. Isso, Tá isso, entendendo? isso. Não sou eu que passo 45 minutos na academia. Tá entendendo? O cara vive para isso. O cara não só treina para isso, como ele come para isso, como ele tem a reposição hormonal para isso, como ele tem o sono para isso. Tudo dele é voltado para o ganho de massa muscular. Tá entendendo? Então, esse cara ganha 2, 3 quilos. Como é que uma pessoa normal ganha 2, 3 quilos de massa muscular em 2 meses? Não existe. Tá Meu pai, entendendo? meu pai. Espero Hã? que ele esteja vendo essa live, meu pai. Ah, Ele é? ganhou Por quê? 4 quilos do final do ano pra cá. Aí eu disse, eita pai, tá dando uma aumentadinha que ele parou de fumar e tal, né? O que é Aham. muito bom, mas aí ele começou a treinar e ele tá mais forte. Ele disse, eu acho que essa musculação. Eu disse, pai, você é doido, quer me enganar, é? Tá querendo me enrolar? Ele começou a rir, sabe? Agora tá perdendo peso A de novo. Mas isso é grande maioria verdade, né? das vezes, quando você tem um ganho muito evidente de peso, sem um ganho de gordura, esse ganho é de líquido. Não é massa mesmo. Uhum. Tá entendendo? Na hora, tanto é de líquido, na hora que você tem uma caganeira, desaparece o então aqui vai embora. Vai-se Tchau. embora. Tá entendendo? Então esse é o primeiro ponto. Ganhar massa muscular é difícil. Agora a pergunta que tem que ser feita é por que é tão difícil ganhar massa magra? Por que não é fácil ganhar massa magra? Né? Então, a resposta ela pode ser encontrada na evolução. Tá entendendo?
o que é que acontece? Vamos voltar para os conceitos evolutivos que a gente sempre ressalta aqui, né? Nós somos organismos, nós somos seres humanos, eu, Felipe, todo mundo que está assistindo aqui, somos seres humanos que somos os descendentes bem-sucedidos dos nossos antepassados que viveram há 15, 20, 30, 40, 50 mil anos, tá? Então, essencialmente, nós somos muito parecidos, para não dizer quase idênticos, aos nossos ancestrais de 200 mil anos atrás, que foi quando surgiu o Homo sapiens, tá? Se nós somos muito parecidos, então nós temos que analisar as condições da época para poder entender por que que nós evoluímos do jeito que nós somos hoje, né? Então vamos lá. Eu vivo num ambiente, né? Eu, homem das cavernas, vivo num ambiente que é um ambiente que tem escassez de alimento e que para eu conseguir alimento eu preciso caçar esse alimento, eu preciso ir atrás do alimento, eu preciso buscar o alimento. Então o que que acontece? Na prática, eu preciso investir energia, eu preciso investir disposição, eu preciso investir tempo para conseguir comer, coisa que hoje a gente não precisa, certo? Então, o que é que aconteceu lá? O que aconteceu lá foi que eu privilegiei durante o processo evolutivo tecidos que me possibilitassem caçar e conseguir comida. E, ao mesmo tempo, que demandassem pouca energia, porque a comida não era abundante. E os músculos são tecidos que gastam muita energia. Sim. Então, por serem tecidos que gastam muita energia, eu tenho um limite da quantidade de músculo para poder eu não ter um aumento exagerado da minha necessidade energética. Porque pensando como homem da caverna, na hora que eu saio para caçar, eu também saio da minha toca e me torno uma presa em potencial. Então, se eu saio para caçar e me torno uma presa potencial, o que é que vai determinar que eu vou conseguir ou não caçar, que eu vou conseguir ou não fugir do predador? A quantidade ideal de músculo, porque músculo também pesa. Isso. Pensa num cara de 120 quilos de puro músculo fugindo de um predador há 50 mil anos Ele ia atrás. desejar ter 80 quilos. Ele ia desejar ter 80, talvez até Pô, menos. 60 Tá entendendo? ali para garantir. Então, o ganho de massa muscular, ele ficou condicionado a um equilíbrio entre o gasto energético, ou seja, eu ter o mínimo de gasto energético possível e o máximo de músculo possível. Esse ponto de interseção é o ponto que evolutivamente nos possibilitou chegar até aqui. Então, ganhar massa muscular é contraproducente para o corpo. Ganhar massa muscular significa, por exemplo, eu instalar cada vez mais ar-condicionado na minha casa. Eu vou precisar de cada vez mais energia. Eu vou demandar cada vez mais dinheiro ou cada vez mais energia solar se você tiver. Entendeu? Então, se eu vou demandar cada vez mais energia, eu vou precisar caçar mais. Se eu vou precisar caçar mais, eu vou me expor mais ao perigo. Eu me expondo mais ao perigo, eu tenho menos chance de passar para frente o meu material genético. Bom, fechou o cerco. Por isso é que nós hoje temos dificuldade de ganhar massa magra. É claro, existem os expoentes genéticos? Existem. De vez em quando você aparece aí, o Sebum é um exemplo, o Phil Heath é um exemplo, genética, tem esse menino brasileiro que tirou o segundo lugar agora, competindo com o Sebum, é um exemplo de genética privilegiada nesse sentido. E mesmo essa genética privilegiada, ela só aparece quando você dá os recursos necessários para ela aparecer. Ela não vai aparecer de qualquer forma, não. Tá entendendo? Então, quer dizer, ganhar massa muscular, evolutivamente falando, é muito complicado. Então, não há essa história de você ganhar massa muscular com facilidade. Ganhar massa muscular dá trabalho. Principalmente quando você quer ganhar massa muscular de forma estética, né? De forma a não ficar, não perder a definição, ganhar muita gordura, esse tipo de coisa, né? Então, essa necessidade de você controlar a quantidade de músculo, ela é feita por um grupo de substâncias chamadas de mioestatinas. Então, quer dizer, olha como é interessante o mecanismo, Felipe. Nós temos no nosso corpo substâncias que estimulam o crescimento muscular. E temos no nosso corpo substâncias que estimulam, que diminuem, né, que estancam o crescimento muscular, que são as mioestatinas.
Tá entendendo? Um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, o Ronnie Coleman, né, que hoje está Ah, quase sem andar, né, uhum, tá bem lascado, ele foi um dos maiores fisiculturistas de todo o tempo. Ele foi um dos primeiros a usar inibidores de mioestatinas na época lá, uhum, entendeu? Que uhum. fazia com que você ficasse descomunalmente grande. Tá entendendo? Sim. Mas o que é que acontece? A necessidade calórica também. Uhum, Você passa a ter que ingerir 10, 12 mil calorias por dia para poder sustentar essa quantidade de massa magra. sim. Tá entendendo? Estou falando aqui de fisiculturista, né? Muito bem. Então, ganhar massa muscular é difícil. Agora, o que é que acontece, né? Por conta dessa questão, dessa tara que as pessoas têm por conta do carboidrato. De onde é que vem essa tara por conta do carboidrato? Essa tara vem especificamente de dois pontos, tá? Glicogênio e cortisol. Reposição do. São os dois pontos que mais saem da boca dos fisiculturistas ou das pessoas que falam sobre carboidrato em relação ao ganho de massa magra, glicogênio e cortisol. Sim. A Glicogênio, gente, pessoal? a gente Ah, aprendeu na faculdade, né, Altran? Que sim, se não sim, repor glicogênio é uma coisa mortal depois do treino. exatamente. O que é que Explica aí. acontece? O glicogênio, pessoal, ele é um tipo de carboidrato, tá certo? Que nós utilizamos, nós animais, tá? Utilizamos como fonte de reserva de glicose. Esse glicogênio, ele está especificamente, em maior quantidade, em dois tecidos: tecido muscular e fígado, tá? E tecido hepático. Tá? A maior parte está no tecido muscular. Com uma questão muito importante. No tecido muscular, esse glicogênio ele vai ser obrigatoriamente consumido pelo tecido muscular. Então, uma vez que a glicose entra no músculo, ela não sai mais para ser utilizada em outro lugar. Ela entra e lá dentro ela fica. Tá, então o tecido muscular ele absorve essa glicose, fabrica glicogênio e vai ser utilizado quando você for fazer força. Então o que é que acontece? O glicogênio tem duas coisas importantes, tá? Primeira coisa importante é que o glicogênio ocupa espaço e o glicogênio dá volume. Por que o glicogênio E ele dá não volume? Porque o tá só, né, glicogênio, Altran? exatamente, o glicogênio ele é uma molécula higroscópica, né? Então ele atrai muitas moléculas de água. Para cada grama de glicogênio, eu tenho pelo menos 3 gramas de água associada. Então, se eu tenho no meu corpo, sei lá, 500 gramas de glicogênio acumulado nos tecidos, né, no músculo, eu tenho mais 1,5 kg de água junto desse glicogênio, certo? E aí é que está o ponto importante. Na hora que eu faço uma dieta de baixo carboidrato, as reservas de glicogênio elas caem. Na hora que as reservas de glicogênio caem, o volume muscular diminui, porque eu estou tirando glicogênio de dentro do músculo, não há necessidade da água ficar dentro do músculo. Mas não é massa magra que você está perdendo, é água que está saindo. Quando você ficar cetoadaptado, ou seja, quando você aprender a usar a gordura como fonte de combustível, esse glicogênio volta a ser armazenado. Tanto é que existem evidências, existem estudos mostrando que a perda de glicogênio muscular em pessoas cetoadaptadas é a mesma de pessoas que usam carboidrato. E a recuperação desse glicogênio depois da atividade física é a mesma, quer você use carboidrato, quer você não use. Mas desde que, se você não estiver usando carboidrato, que você esteja certo adaptado. Porque o problema é o seguinte, o problema é quando eu pego o Henrique que está certo adaptado, o Felipe que está certo adaptado, e comparo com pessoas que não estão certo adaptadas. Eu tenho que comparar os dois. Mas se eu pegar uma pessoa que não está certo adaptada e jogar essa pessoa para não comer carboidrato e já fazer atividade física e já ver a Matar. recuperação de glicogênio, pô, eu não dei tempo da pessoa se adaptar à nova rotina, à nova estrutura bioquímica que é necessária dela. Então o glicogênio ele não é necessário, ele não é necessário, o glicogênio, melhor dizendo, não é que ele não seja necessário, o glicogênio ele não desaparece do músculo, porque depois que a pessoa está certo adaptada, isso é mantido constante, certo? Então a primeira tara da questão dos carboidratos é exatamente isso. Lá vai os negócios aparecendo aí. É. A primeira tara é exatamente essa. É a questão do glicogênio muscular. Então, nós já sabemos que o glicogênio muscular, embora ele seja consumido, ele vai voltar na medida que você se torna cetoadaptado. Tanto é que existem diversos ciclistas, diversos triatletas que performam
né, atividade física, sem o uso de carboidrato. E quando vão fazer análise de glicogênio, tá tudo bem, tá tudo normal. Tá? Então, esse E é o quem primeiro não ponto. usa tanto carboidrato, Altran, aumenta até a oxidação de gordura, né? Esse é o estudo FAST que você está Exato, falando, Altran? É, né? exato. Quem não usa carboidrato, quem está sendo adaptado, aumenta a oxidação de gordura naturalmente. Mas isso é óbvio, né? Se eu não tenho carboidrato para queimar, eu vou aumentar a queima de gordura, claro. Agora, tem um outro ponto também que merece ser levado em consideração. Quer queira, quer não, quer a gente queira, quer não, a pessoa que usa, que tem uma reserva maior de glicogênio, ela acaba tendo um efeito de explosão mais rápido no músculo. Porque o músculo ele tem 3 fontes de combustível principal. Tá? Primeira fonte é o sistema creatina-fosfato. Tá? O segundo é o fornecimento de energia através de meios anaeróbicos. E o terceiro é o fornecimento de energia através de meios aeróbicos, né? Através de queima de calorias com oxigênio. O sistema de creatina-fosfato é o sistema que fornece fosfato direto para o ATP proveniente da creatina. Por isso que a gente usa creatina como suplemento e tal. O sistema anaeróbico é um sistema que libera uma quantidade menor de energia. É o sistema mais utilizado por aquelas fibras de contração mais rápida, que são as fibras, por exemplo, que você usa se você estiver competindo 100 metros rasos. O sistema de aeróbico, né, o sistema que usa oxigênio, é um sistema mais lento. Mas, em compensação, é um sistema que permite contração por mais tempo. É o sistema, por exemplo, que é mais utilizado pelo maratonista, né, pelo ultramaratonista e por aí vai. É por isso que quando você observa o indivíduo que é corredor de 100 metros rasos e o indivíduo que é corredor de maratona, são duas pessoas totalmente diferentes. O esporte é o mesmo. O esporte é corrida. Mas o cara de 100 metros rasos tem muito mais fibras de contração rápida, explosivas, do que o cara da maratona, que tem fibras de contração mais lenta. Qual é a diferença das duas? A diferença tem volume e as fibras de contração mais rápida, elas são menos resistentes. Elas contraem mais rápido, mas em compensação elas fadigam mais rápido. As Ninguém fibras dá de um contração... tiro daquele de 100 metros por 5 Exatamente. quilômetros. Exatamente. Né? E as fibras de contração mais lenta são contraem mais lentamente, portanto elas liberam energia mais lentamente, mas em compensação elas sustentam durante muito tempo. Tá? O segredo para uma pessoa que quer ter boa motilidade e bom condicionamento cardiovascular é tentar trabalhar as duas coisas. Né? Se você pegar, por exemplo, no reino animal, tem uma comparação muito interessante. O animal mais rápido, o animal terrestre mais rápido, chama-se cheetah. A cheetah ela consegue atingir 120 km por hora quando ela dá um sprint. Se você observar uma cheetah... É linda ela correndo em câmera lenta assim, é né, um velho? negócio assim espetacular, cara. E se você observar ela andando, você vai ver que a musculatura dela é gigantesca, certo? Ela é bombada. Tá entendendo? Agora, qual é o grande lance? Ela consegue atingir 120 km por hora, mas ela não consegue manter esses 120 km por hora durante muito tempo. Então, na hora que ela tá vislumbrando a caça dela, a cheetah adora caçar gazela. Né? As gazelas já têm um sistema muscular diferente. Elas não conseguem correr a mesma quantidade a mesma velocidade que a cheetah, mas elas conseguem correr por mais tempo. Entendeu? Então, na hora que a cheetah está aqui, a cheetah se aproxima devagarinho e ela observa e marca qual é a gazela que ela quer caçar. Então, não interessam as outras. Ela tem que mirar naquela ali e ela tem um intervalo de tempo para poder conseguir pegar. Porque depois ela vai fadigar a tal ponto de que vai cansar por completo. Tá entendendo? Então, ela dispara para poder pegar aquela gazela. Se por algum motivo aquela gazela conseguir escapar, a cheetah cansa e não consegue mais levantar. E é muito comum você ver na savana africana a cheetah deitada se recuperando o fôlego e a gazela morta do outro lado. Tá entendendo? A gazela morreu já. A cheetah está aqui deitada, esperando o fôlego, tentando ver se consegue repor, né, as energias para poder comer. Porque ela que é uma gastou tudo na hora da explosão caça. muito grande. Uma explosão Tá muito entendendo? grande. É o corredor de 100 metros rasos. Tá entendendo? Então, o que acontece? É porque essa questão dessa tara por carboidrato? Por conta dessa contração explosiva. Essa contração explosiva
Precisa de carboidrato para acontecer? Precisa. Mas essa contração explosiva, ela é a mesma contração que acontece quando você está na academia. Uhum. Tá entendendo? Então, quando você pega peso, vai fazer, por exemplo, rosca direta, vai fazer supino, o que você está fazendo é essa contração explosiva. Mesmo que você esteja fazendo lentamente, como o Piaget sugere, Sim. essa contração é uma contração explosiva comparado com uma corrida de longa duração que dura 2 horas. Tá entendendo? Que você está contraindo o mesmo músculo durante 2 horas. Essa daqui, mesmo que você faça lentamente, você está fazendo o quê? Você está fazendo 2 minutos de contração? É 1 minuto e Um pouquinho. minuto e um pouquinho? Tá entendendo? Então é uma contração muito mais rápida de fibras diferentes, que usa o carboidrato como fonte de combustível. Então aí vem mais uma vez a questão da cetoadaptação. O indivíduo que não é cetoadaptado, ele vai sofrer na hora de fazer musculação? Vai até se adaptar. Sim. O problema, sabe, Felipe, é que muitas vezes o nutricionista, ele não quer ser claro com o paciente e dizer, cara, é o seguinte, tu vai mudar a tua estratégia, essa estratégia é muito melhor, tu vai ganhar performance, vai diminuir taxa de gordura, mas tu tem que segurar a onda porque tua performance que tá bem aqui vai cair para depois voltar ao normal. O Outra... nutricionista parece que tem medo Tem de medo dizer de isso. dizer, exatamente. A operação mais arriscada que eu já fiz foi um nadador do Flamengo que eu atendi. Nadador tipo de 50, entre 50 e 60 anos, mas lá do Flamengo, né? Aí ele Uhum. dizendo que queria fazer uma restrição de carboidrato, que ele via muita coisa do atleta low carb, via gente, e disse que é o seguinte, Felipe, eu vou ter uma competição em 3 meses e eu tenho que ser medalhista dessa prova, né? Será que dá? Aí eu disse, não sei. Não sei se vai dar. Eu acho que dá para você se adaptar bem, porque a alimentação dele já era boa, não era rica em carboidrato e mais não, sabe? Mas ele passou tipo assim, 1 mês e meio que dando uma capengada, sabe? Ele perdeu performance. Eu tava meio que apreensivo, né? Tava meio que apreensivo, né? Porque, Uhum. porra, vai ter uma prova. Mas o bicho começou a se recuperar, o tranco. Ele foi medalhista. Ele foi medalhista. Ou seja, a adaptação dele durou 1 mês e meio. Foi relativamente rápido, né? A gente observa, pelo que a gente tem de dados de estudos, a gente observa que a, a adaptação demora de 6 semanas, né? E pode ir para 12 semanas, pode ir para É. 15 semanas, isso é uma coisa muito relativa. Então vai Uhum. depender muito da pessoa, né? Vai depender muito do empenho da pessoa. E assim, para a pessoa que está performando no nível, cair esse nível, tem gente Rapaz. que mentalmente não aguenta, entendeu? É Por isso que verdade. volta. Agora, se você avisa, se você passa as informações para a pessoa, aí Sim, a coisa já muda de figura. sim, sim. Porque Porque você passa. já é uma coisa que está planejada. E a mentalidade de Exatamente. atleta é muito boa. Eu gosto de atender atleta, porque ele tem uma mentalidade muito forte. Quando o cara é atleta bom de verdade, tipo Uhum. uma mentalidade de um Cristiano Ronaldo desse da vida. Sim, Entendeu? ele Um cara entende. desse é top demais trabalhar com ele. Porque ele sabe que vai ter aquilo ali, mas ele confia e sabe que vai melhorar. E quando melhorar, ele vai aumentar a performance muito mais. Exatamente, exatamente. Então é muito mais tranquilo, né? É muito mais fácil você lidar com a pessoa que está sabendo do que pode acontecer, Sim. né? Então nós já falamos sobre a questão do glicogênio e do volume muscular, falamos da força física e do glicogênio, né? Que acaba voltando quando você está certo adaptado, mas tem a questão do cortisol também. Existem algumas evidências, apesar de não serem evidências muito fortes, mais mecanísticas, de que o carboidrato ajuda na diminuição do cortisol. Por consequência, poderia influenciar positivamente na recuperação. Só que essas evidências mecanísticas, quando a gente joga isso aí na prática, ela não se sustenta. Por quê? Porque você observa que pessoas que são atletas carnívoros, né, atletas que comem uma quantidade maior de carne, uma quantidade menor de carboidrato, esses indivíduos conseguem ter um resultado de recuperação muscular muito rápido comparado com pessoas que consomem muito carboidrato. Porque parece que não é só uma questão de você diminuir o cortisol, é uma questão também de você não ter grande quantidade de inflamação. E a gente Sim, sabe que o excesso de carboidrato inflama, né? E o exercício físico, né?
contração muscular, né, a musculação e tudo mais, são necessariamente fatores que geram uma maior inflamação. E é justamente lidando com essa inflamação que o corpo vai se fortalecer, né? Sim. Eu tenho outro exemplo, outra. Eu atendi um cara aqui de Natal, que ele é dono de uma das maiores redes de academia daqui. E ele é triatleta, né? O bicho pedala, corre, anda de bicicleta, faz tudo, né? Nada, faz tudo. Sendo que a glicada dele tava 6,7. E o percentual de gordura dele, 9,10 mais ou menos. Mas aí ele ficou preocupado, né? Ou seja, muito jejum carboidrato, não sei o que, não sei o que. Meti ele numa cetogênica, disse o que ia acontecer, disse que ia perder performance, disse que não sabia com quanto tempo ele ia se recuperar. Mas o bicho foi para Gramado, não comeu um chocolate. Eu digo, meu amigo, isso é barra pesada. Voltou de lá, entendeu? Fez bem direitinho. Aí a gente conseguiu baixar a glicada dele, foi para 5,2, 5,3. Hoje em dia faz tempo que eu não falo com ele, eu não sei como é que tá. Mas para você ver, ele tinha um rendimento bom, mas ele tinha um nível de inflamação relativamente assim que dava para observar. Aí quando melhorou esse nível de inflamação dele, ele perdeu um pouco de performance, mas ganhou acho que o dobro depois, entendeu? O dobro, mentira, o dobro é mentira. Mas ele melhorou muito a performance dele depois. Mas Tava isso mostra, cara, como é importante essa questão da cetoadaptação. Qualquer tipo sim, de comparação que for fazer, a gente tem que comparar a pessoas que estejam adaptadas às suas estratégias, né? Não dá para comparar sem tá adaptado, sem estar adaptado, entendeu? Então, eu anotei um outro ponto aqui também, Felipe, que é importante levar em consideração a questão da insulina. Certo? sim. Tem uma outra coisa importante também, que é essa questão da insulina. Por quê? Porque o aumento da liberação de insulina acaba estimulando a absorção dos carboidratos pelo músculo. A gente sabe que o músculo não precisa de insulina para absorver carboidrato, mas com a quantidade maior de insulina, ele acaba absorvendo mais carboidrato e acaba absorvendo mais aminoácidos também. Então, os fisiculturistas se valem desse aspecto para sugerir que você tenha altas ingestões de carboidrato para estimular uma maior absorção de proteína pelo músculo. No entanto, tem dois pontos importantes em relação a isso aí. Ponto importante número um foi a história que você acabou de contar. Só porque o cara treina, isso não significa que ele está imune aos efeitos negativos do excesso de carboidrato. Sim. Você vê, um cara que era triatleta, treina pra caralho, 9, 10% de taxa de gordura, glicada de 6,7%. Né? Então, quer dizer, você não está imune. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, eu comentei inclusive na semana passada, o estudo que saiu mostrando que quanto maior a ingestão proteica, maior o anabolismo. E que não existe limite superior. Aquela história de que você só pode comer 25 gramas de proteína na refeição pós-treino, porque senão você perde o resto, vai ser Uhum, oxidado e tudo mais. Isso simplesmente, obrigado, meu irmão. Isso simplesmente não uhum, existe. Entendeu? uhum. Simplesmente não existe. Os caras fizeram o experimento com 100 gramas de proteína, Foi que equivale a 400 gramas mesmo. de carne. Sim. Entendeu? E o que aconteceu foi que a quantidade de aminoácido oxidado, ou seja, o aminoácido sendo usado como fonte de energia, foi baixíssima, continuou baixa, ou seja, o que você comeu não influenciou. E o anabolismo, a incorporação desses aminoácidos na estrutura muscular, foi crescente quanto maior a dose de proteína. Eles experimentaram 3 doses: o controle com 0, o com 25 gramas e o cara com 100 gramas. E o cara com 100 gramas teve um anabolismo muito maior do que o cara de 25. Top Então, quer dizer, demais. na prática, eles usaram aminoácidos radioativos, né? Aminoácidos que podiam ser traçados de onde é que eles estavam, para onde Sim. eles iam. Eles conseguiram produzir vaca que produzia o leite especificamente com esses aminoácidos radioativos para poder usarem no experimento. Isso. Foi um negócio muito bem feito. E, cara, simplesmente não existe esse E limite. eu lhe Então, se você pergunto, treinar, outra, quem foi que inventou isso? quem foi, de onde é que vem essa Quem história foi que dos 25 gramas? inventou isso de 25, Cara, 30 eu não gramas? Em sei toda quem é que faculdade inventou. de nutrição fala isso. Toda a faculdade fala, tem estudos que evidenciavam isso, mas não, estudos mais antigos, que não tinham a precisão que esse estudo deu. E isso gerou toda uma indústria. Uhum. Pode observar.
Doses de whey, via de regra, tem Sim, quantos gramas de 30 gramas. 25, 30 gramas de proteína por cada dose, não tem mais do que Isso isso. é Né? Então, a quer dizer, boca de muito profissional, Outram. Ó, vamos muito. bater 25 gramas de proteína por Uhum. refeição. Quando o cara diz isso, eu fico até calado, porque podia ser pior. Porque tem gente que não come nem isso. Mas a gente já sabe que é por causa disso, entendeu? Sem Lorota. dúvida, cara. Gente, 25 gramas de proteína são 100 gramas de bife. 4 ovinhos, homem. Não tem nem condições. Não tem 4 ovinhos, não enche nem um buraquinho do dente. Tá entendendo? Então, cara, essa história da insulina também acaba influenciando um pouco nessa questão da absorção dos aminoácidos. E aí os fisiculturistas acabam usando isso como argumento para usar uma quantidade maior de carboidrato. Tá entendendo? Uhum. No entanto, o que é que acontece? A gente não pode, pessoal, e esse talvez seja o ponto mais importante de todos, nós não podemos pegar fisiculturistas como modelos de saúde. Tem essa mania que a gente tem de achar que porque a pessoa tem uma taxa de gordura baixa e os músculos torneados, eles são modelos de saúde. Não são. Veja o seu paciente, 9% de gordura e glicada de 6,7. Tá entendendo? Então, não existe essa história de ser modelo de saúde só porque você é atleta, fisiculturista, ou o que quer que seja. Modelo de saúde é equivalente a modelo de longevidade. Sei. Não dá para você separar as duas coisas. Tá entendendo? Eu não diria nem só saúde e longevidade. Eu diria saúde, longevidade e qualidade de vida também. Porque também não adianta você viver 105 anos e os últimos 25 anos da sua vida você viver Capengando. capengando, né? Porque não adianta, certo? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, tá? Então, a pergunta da live é: dá para ganhar massa magra, dá para ganhar massa muscular sem ou usando pouco carboidrato? Resposta: sim, certo? Resposta: sim, dá para ganhar. No entanto, a gente precisa entender uma coisa. Vamos lá. O cara que é fisiculturista, ele não está preocupado com ganho de gordura, certo? Ele não está preocupado com se ele está parecendo bem, se ele não está, se ele vai para a praia e as pessoas olham para ele e acham que ele está gordo. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o campeonato, que é daqui a 6 meses, daqui a um ano, que ele vai participar, certo? Então, ponto. O fisiculturista ele não está preocupado com a estética, ele está preocupado com o resultado final do campeonato. A estética é conectada com o campeonato, tá? Então, o fisiculturista também não está querendo resultados normais, ele está querendo resultados anormais. Você ter 100 quilos, 120 quilos de puro músculo não é uma coisa normal, é uma coisa anormal, certo? Então, para você ter resultados anormais, você precisa usar expedientes anormais, tá? Então, se você quer ganhar massa muscular rápido e em nível de fisiculturista, você vai ter que usar hormônio, você vai ter que treinar corretamente e possivelmente, se você for competir nessa área, você vai ter que usar carboidrato, porque Uhum. senão você vai ficar para trás. Tá entendendo? Agora, 99,9% das pessoas não são fisiculturistas, Esse embora é um grande problema. fiquem achando que os fisiculturistas são pessoas absurdamente maravilhosas, são pessoas lindas e esculturais, e fiquem querendo almejar aquilo ali, a maioria não é fisiculturista. E a maioria quer ir para a praia e tirar a camisa na praia e não ficar se sentindo gordo. Então, se você quer ganhar massa magra sem engordar ou engordando o mínimo possível, a melhor alternativa é usando a estratégia de baixo carboidrato. Certo? Vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo. Não tenha dúvida disso. Tá? Vai demorar mais tempo. Mas, em compensação, o seu ganho vai ser acompanhado de mais saúde, mais vitalidade e sem o acompanhamento de uma dose generosa de gordura sobre os músculos que você está ganhando. Certeza. Certo? Então, isso precisa ficar claro na cabeça de todo mundo. Porque, mais uma vez, fisiculturismo não é sinônimo de saúde. Certo? Inclusive, eu estou assim, deveras chocado, porque
de dezembro para cá, eu recebi notícia de 3 pessoas que morreram por conta do uso exagerado de hormônios anabolizantes. Essa agora, teve uma agora, essa semana Do agora. seu convívio, não? Não do meu convívio, mas só fiquei vai sabendo de chegando. um. Ah, Teve entendi. uma essa semana passada agora, que publicaram até no grupo de jejum. Sim. Teve outro, que foi um paciente meu que chegou para mim. Disse, Henrique, eu tô precisando marcar contigo pra gente rever direitinho as coisas. Eu tô precisando também do endócrino, porque o meu, de tanto usar hormônio, morreu. Ele falou desse jeito pra mim. Tá entendendo? Só, Então, quer dizer, a gente banalizou determinadas coisas, tá entendendo, Felipe? Que, cara, olha, não dá pra banalizar, bicho. eu tava falando um dia desse com a minha irmã. Eu tava falando isso um dia desse com a minha irmã. Ela dizendo que queria usar não sei o que, não sei o que. Eu disse, Gabriela, você se lembra que a gente estudou na escola o medo que fizeram a gente na escola sobre bomba, sobre anabolizante? Eu não sei você, Elton, mas quando você tava na escola, se o pessoal já falava sobre, em aula de biologia, sobre anabolizante, a gente botava um medo na gente, com razão, né? Eu não tô falando de fazer um ciclo bem orientado hormonal, não. Eu tô falando de bomba mesmo. Sendo que hoje, meu amigo, tá ficando uma coisa muito normal. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu desconfio até mesmo de um ciclo bem orientado. Sim. Eu não... Tá entendendo? Porque, Isso é verdade. vamos pensar aqui comigo. Uma pessoa chega para vocês assim, Felipe, eu quero que você passe um planejamento alimentar para mim. Aí você faz uma anamnese com a pessoa, você pergunta não sei quantas coisas, você pede para ela fazer uns exames, você traz tudo isso e você prepara um planejamento. Qual é o teu nível de certeza de que esse planejamento vai se adequar 100% para aquela pessoa? Zero. Uhum. Você concorda comigo? Concordo. Zero. Aquela pessoa pode não se adaptar àquele planejamento alimentar, você pode ter que alterar ele por completo, você pode ter que fazer ajustes. No entanto, os médicos e os profissionais que trabalham com essa história de hormônio trabalham como se existisse uma certeza absoluta de que não vai causar nada. É isso que eu tô vendo. Só vai vendo. dar resultado positivo. É isso que eu tô vendo. É isso que eu tô vendo. E cara, tá ficando. Eu não sei não, bicho. Eu tô ficando muito cismado. Tá Tô ficando muito ficando uma cismado. coisa corriqueira. É corriqueiro. Eu atendi uma paciente um tempo desse atrás. Quando ela voltou para atender de novo, ela disse, tô fazendo um ciclo. Aí eu, quê? Tô usando aí uns negocinhos. Eu disse, tu tá usando o quê, homem? Que eu tava nem sabendo. Entendeu? Tá ficando muito normal. Tá ficando... Eu não sei não. A gente tá avisando. A gente tá avisando. Tá sendo uma coisa... Geralmente é sem orientação, outra. Geralmente é sem orientação. Na doida. E muitas vezes até com orientação ainda dá problema. Tá Sim, entendendo? Então, certeza. assim, eu fico meio assim, porque hoje em dia o que é que acontece? A gente vê muita gente no Instagram, né, nas redes sociais de uma maneira geral, TikTok, Instagram e por aí vai. A gente vê as pessoas desfilando uma vida que não existe. Não acreditem, meu povo. Tá entendendo? 90% isso é fake. Pelo amor de Deus. A gente vê a pessoa. Gente, no Instagram eu só mostro o que eu quero mostrar. O Felipe só mostra o que ele quer mostrar. Isso. Vocês acham que a nossa vida é só o que acontece que vocês veem no Instagram? Vocês acham, por acaso, que a minha viagem para a Alemanha foi só aquilo que eu postei para vocês? Claro que não. Mas tem gente que acredita que os indivíduos vivem aquilo que eles mostram no Instagram. Não, porque o cara usa bomba, mas toda sexta-feira tá numa balada, enchendo a cara e pegando todo. Gente, não é assim que a coisa funciona, não. Vamos diminuir essa ingenuidade, aumentar um pouquinho, como dizia meu pai, aumentar o desconfiômetro. Claro, meu amigo, ingenuidade. Você tá falando um ponto-chave que esse povo de hoje em dia tá muito ingênuo, Altran. Pra não dizer burro, né? Muito ingênuo. Pelo amor de Deus. Acreditem em qualquer Ninguém desconfia coisa, de nada. Desconfia de nada. Nada. Porra. O nível de desconfiômetro, né, é zero. Falou. É zero. Ah, mas é porque o cara tem 1 milhão de seguidores e falou um negócio. Virou parâmetro, isso quer dizer, virou um parâmetro. Se Henrique Altran tem 50 mil seguidores, fala uma coisa, tem um peso. Se um cara que tem 1 milhão de seguidores fala uma coisa oposta, tem outro peso. Pois é. Roda, né, bicho? E vou te dizer mais. Eu não quero que acredite nem em mim, nem no cara que tem 1 milhão de seguidores. Não. Eu quero que você tire suas próprias conclusões.
Mas pelo menos ligue o Pesquise. desconfiômetro. Desconfio pelo menos dos dois. Pois é. Você tá entendendo? Porque assim, virou critério de seriedade quantos seguidores a pessoa tem. Gente, se critério de seriedade fosse o número de seguidores que a pessoa tem, blogueiro, influencer, tinha pouco seguidor, não tinha muito. Porque eles têm trocentos milhões de seguidores. Uhum. Eu vi outra frase, eu até publiquei no meu história. A frase dizia o seguinte, Felipe: só existe influencer porque existe idiota. Tu Essa é viu? boa demais, essa é boa. Cara, eu disse, Eu que te mandei, genial, homem. bicho. Genial. Genial. Tá entendendo? A galera hoje, ela cai e é assim, bicho. É um negócio assim. Me assusta o nível de ingenuidade das pessoas. Me assusta das pessoas acharem que o que elas estão vendo no Instagram é a pessoa. Uhum. Tá entendendo? Uhum. E eu quero dizer para vocês que não é só. Eu não tô dizendo nada disso, não. Eu tô dizendo. Eu tô dizendo isso em relação a mim também. Sim. Certo? O que eu mostro no Instagram é só uma parte do Henrique Altran. Gente, se eu fosse só o que eu mostro para vocês no Instagram, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu era uma pessoa muito rasa. Uhum. Muito rasa. Mas isso aqui que eu mostro para vocês no Instagram é 5%, talvez até menos do que o que eu sou, da minha vida. E minha meta é fazer que nem o Marcelo Cardoso. Diminuir esse percentual. Diminuir ainda mais o percentual, sabe? E deixar de depender de Instagram. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Minha meta é essa. Tá entendendo? De não ter essa obrigação mental de ficar querendo, sabe? Mas, assim, a gente precisa ligar o desconfiômetro, pessoal. A gente precisa ligar o desconfiômetro. Ninguém, nenhum influencer, nenhum blogueiro, nenhum médico, nenhum nutricionista, nem eu, nem o Felipe, entendemos mais da sua saúde do que você mesmo. Isso. Ah, Henrique, mas e o efeito placebo? E não interessa o efeito placebo. Não interessa nada. O que interessa é o que funciona para você. Se funcionou, não interessa se é efeito placebo, nocebo, febo, pé de sebo, não interessa. Interessa é que funcionou. O resultado é a coisa mais importante. Então, ninguém entende mais da sua saúde do que você. Se ninguém entende mais da sua saúde do que você, desconfie das pessoas que têm coisas prontas, sugestões mirabolantes, tá entendendo? Sugestões, Resolução para tudo. resolução para tudo. Não é porque tem um curso que o cara vende que tem as 3 regras para felicidade. Gente, pelo amor de Deus, para de dar dinheiro para esse povo. Exato. É um negócio muito. Não sei não, cara. Às vezes me dá uma vontade de dizer assim, vamos tudo, tá? Mas eu não digo não, sabe? Eu fico. Pegue leve, que é a É a primeira do ano. É a primeira, primeira né? live do ano. É a primeira, é a primeira. Então vamos lá, resolvendo aqui, pessoal. Resolvendo aqui. Existe a possibilidade de você ganhar massa magra sem carboidrato? Existe. Tá certo? A possibilidade é real, existe. Tanto o Felipe quanto eu podemos lhe ajudar nesse sentido, tá? Mas, de antemão, é uma possibilidade que depende de um esforço maior. Quais são os benefícios? Você não vai ficar diabético, você não vai ficar gordo, você não vai aumentar sua hemoglobina glicada, você não vai aumentar sua inflamação, você vai comer comida de verdade, você vai ficar mais saudável. Melhor. Certo? Tudo isso são benefícios. Melhor. Qual é a dificuldade? Vai ser mais lento o processo. Vai exigir mais foco e vai exigir mais determinação. Resumindo a live em 2 frases. Perfeito. Perfeito como sempre, Altran. Top de mim. Isso aí. Meu medo é a ingenuidade das pessoas. Continua assim. Tá só aumentando. Tá só aumentando. Mas, vamos lá. Certeza. Acho que conseguimos marcar o recado. Passar o recado. Próxima semana, aqui no NDD, Nutrição NDD. Aqui no NDD, vamos falar sobre o estudo dos gêmeos e sobre o documentário da Netflix. Como é o nome? Você
É o que você Você é o come. que você come. O pessoal tá perguntando o que é que eu tô bebendo. Chamate. Tá? Chamate com gelo e limão, feito pela minha querida esposa, que faz toda a vida que eu tô em live. Ô, Foi ela que coisa trouxe aqui. boa, é bom, viu? Chazinho de E feito mate com pela limão. esposa, então, Ah, melhor ainda, né? melhor Aham. ainda. Vem com uma dose generosa de amor. Claro. Show de bola. Cara, Top, show de Otran. bola. Foi um prazer, mais uma vez, Muito inenarrável estar na sua presença. bom, muito bom estar de volta aqui. Muito bom. A gente mantém aí a nossa programação de segunda-feira, às 18 horas, Sim. tá? E com nova roupagem, né? Você viu que eu mandei Rapaz, a arte reformular a nova. arte, né? Mandei reformular tudo. A gente ficou mais bonito que antes, não é por nada não. Cara, a gente tem Eu não sei essa questão, como nós é. somos que nem vinho, né? A gente melhora com o É, tempo, né? eu não sei como é que a gente conseguiu ficar mais bonito ainda naquela arte, mas a gente conseguiu ficar. É um negócio assim, sem limites, realmente. É. Ah, meu Deus. No próxima semana, análise do artigo dos Gêmeos, né? Vamos pensar num título E o mais legal para poder documentário. botar nessa. E o Documentário e documentário. artigo dos Gêmeos. Vamos Vamos falar dar do uma analisada. documentário que vai chamar mais gente. Vamos falar do documentário na Netflix. É isso aí. Beleza, Vamos nessa, galera. Otran. Foi ótimo conversar com você, meu amigo Felipe. Um abraço para todos Valeu. vocês. Boa noite, valeu, Otran. Um abraço. Show de bola. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.